Agora é o seguinte, partes e procuradores. Em relação a partes e procuradores, eu gostaria de trazer algumas informações agora já num ritmo um pouco menor. O que eu quero que você saiba aqui de partes e procuradores? Primeiro, onde que partes e procuradores se encaixam na sistemática processual, que você compreenda as chamadas capacidades, são 3 capacidades, e depois, pessoal, aquela distinção entre ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé. São assuntos que possuem grande relevância, são assuntos que podem muito bem ser cobrados, principalmente você saber a diferença entre um e outro. Mas eu preparei um quadrozinho aqui para vocês, que você vai olhar comigo, você vai ler com atenção e certamente você vai lembrar para a sua prova. Legal? Então, retorna na tela, vamos lá. Vejam, pessoal, partes e procuradores. Aqui é o seguinte, pessoal. Todo o processo, para que ele possa existir, para que ele possa correr regularmente, ele deve observar uma série de requisitos, né? Ela deve observar uma série de pressupostos. Esses pressupostos, de acordo com a doutrina, podem ser divididos em pressupostos de existência e em pressupostos ou requisitos de validade. E eu trouxe aqui na tela para vocês essa divisão. Ou seja, os pressupostos de existência são necessários para que o processo exista. Os pressupostos de validade são necessários para que o processo, uma vez existindo, possa tramitar regularmente. Fato é que, se não estiverem presentes esses pressupostos, seja de existência, seja de validade, o processo não se justifica, tá bom? Então vejam na tela aqui como que fica esta organização para fins do nosso estudo, pessoal. Olha só, nós temos pressupostos denominados de subjetivos, ou seja, pressupostos de existência subjetivos, diz respeito às pessoas que estão no processo. Para que um processo exista, nós temos que ter um juiz. Para que o processo exista, nós temos que ter partes, certo? Se nós não tivermos partes e não tivermos parte autora, réu, e não tivermos juiz, não há processo. Perfeito? Bacana. E aqui, cuidado, esse juiz pode ser qualquer pessoa? Não, pessoal. Esse juiz deve ser uma pessoa investida de jurisdição. Alguém que seja efetivamente um magistrado na forma da nossa legislação atual. Perfeito? Legal. Aí, pessoal, a parte pode ser qualquer parte? Não. Deve ser alguém que tenha a capacidade de ser parte. E essa capacidade de ser parte, em regra, ela é dada a todas as pessoas que forem plenamente capazes para os atos da vida civil. Quando ela não for plenamente capaz para o ato da vida civil, o que nós precisamos? De representação ou de assistência. Segura um pouquinho. Na sequência aqui, pessoal, vejam, nós temos ainda dentro dos pressupostos de existência do processo, nós temos a necessidade de que haja uma demanda. Ou seja, se as partes não têm nada a discutir, o que elas vão fazer no Poder Judiciário? Nada. Não pode. Elas têm que ter um conflito, uma lide, uma demanda. Algo a ser pedido contra alguém, certo? E esse juiz, pessoal, olha só, a existência de demanda. E aqui é o seguinte, a partir do momento que nós temos a existência do processo, esse processo recebe uma série de, esses elementos recebem alguns adjetivos que conferem ao processo validade, certo? Olha só, pessoal, que bacana. Aqui, ó, em relação aos requisitos de validade do processo. Veja, esse juiz, além de estar investido da jurisdição, deve ser competente e deve ser imparcial. Veja, se nós tivermos violação à imparcialidade, abre-se caminho para impedimento de suspeição. Se nós tivermos violação à competência, abre-se caminho para que você possa excepcionar, para que você possa impugnar essa incompetência, seja ela de caráter relativo, seja ela de caráter absoluto, certo? Veja, você está qualificando. Você diz assim, que além de você ser dotado de jurisdição, magistrado, você deve ter competência, você deve ser imparcial. E em relação às partes? Em relação às partes, vejam só, as partes, além de ter capacidade para estar no processo, pessoal, olha que bacana, ela deve ter capacidade processual, ela deve ter capacidade postulatória, ela deve ter legitimidade ad causam. Ou seja, quando uma pessoa contrata você, advogado, para atuar em nome de outro, nós estamos aqui conferindo validade para essa atuação perante o Poder Judiciário, porque a parte, ela existe, ela tem capacidade de ser parte, mas só isso não basta.
para que ela possa validamente praticar atos processuais naquele processo, naquele procedimento que está tramitando, ela precisa de alguém que tenha capacidade postulatória. Perfeito, pessoal? E vejam, temos também alguns outros requisitos agora de caráter procedimental. Vejam só, nós temos os requisitos objetivos, né? A respeito de regras de formalismo, quando exigidas, também requisitos intrínsecos, né? Inexistência de perempção, litispendência, coisa julgada, convenção de arbitragem e a parte deve ter interesse de agir, certo? Rapidamente aqui, o que seria essa perempção? Essa perempção seria a hipótese na qual a parte demandou por 3 vezes seguidas e nessas 3 vezes em que ela demandou perante o Poder Judiciário, ela abandonou o processo. Ou seja, ela ajuizou o processo, não cuidou, o juiz extinguiu por abandono. Ela ajuizou novamente. Por quê? Porque só faz coisa julgada em sentido formal. Não há uma análise de mérito, não há uma análise das razões do pedido propriamente. A parte ajuiza novamente a ação. Beleza, ajuizou novamente a ação, foi desidiosa novamente, o juiz extinguiu novamente o processo por desistência. O que ela faz? Veja, já teve 2 extinções. Ela ainda não teve análise do seu pedido e o nosso CPC lá no 486 diz o seguinte, que se você teve uma sentença sem resolução de mérito, nada impede que você ajuize novamente essa ação. O que o camarada faz? Ingressa novamente. Terceira vez. Nessa terceira vez, se ele novamente abandonar o processo, deixar o processo lá, quando deveria se manifestar por mais de 1 ano, o que nós temos? Abandono de causa. O juiz novamente vai extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono de causa e essas 3 vezes em que nós tivemos o abandono do processo, gerar perempção. Ou seja, a parte não pode demandar mais. Ela sofre um impedimento aqui. Veja, é um outro pressuposto para a validade do processo. Nós podemos até ter, no caso da perempção, um juiz, podemos ter parte, podemos ter demanda, mas não será válido esse processo porque ela sofreu uma sanção e não pode mais demandar em juízo. Ok, pessoal? Vejam, litispendência. Litispendência é fácil, pessoal. Litispendência é o seguinte, já há a pendência de um litígio, ou seja, eu já entrei com uma ação contra o meu vizinho para discutir ali, por exemplo, o fato dele estar avançando no meu imóvel. O fato de ele estar avançando dentro do meu terreno. Eu não posso, sabendo que eu vou perder essa ação ainda, mas essa ação não transitou em julgado, ou não houve coisa julgada ainda a respeito dela, eu já vou entrar com uma nova ação porque, poxa, eu vou perder essa, eu quero que o juiz julgue novamente, eu quero produzir outras provas. Pode? Não pode. Por quê? Porque é litispendente. Ah, professor, mas transitou em julgado, posso entrar? Claro que não. Se já foi analisada o mérito, né, o mérito da causa, nós temos a formação da coisa julgada. Ou seja, a grande diferença da coisa julgada material para a litispendência é a existência ou não do processo. Na litispendência, o processo é pendente, o processo existe, não transitou. Uma vez que transitou e o juiz analisou o mérito, nós temos a coisa julgada formal. Nos 2 casos, nós temos um impedimento à propositura, à repropositura da mesma demanda. Legal? Por fim, pessoal, convenção de arbitragem, tranquilo, sem maiores dificuldades aqui em relação à parte da convenção de arbitragem. Por quê? Porque se as partes decidiram buscar o juízo arbitral, fixar uma cláusula, um compromisso de arbitragem, uma cláusula arbitral, elas não podem ignorar aquela cláusula e vir ao Poder Judiciário pedir a solução jurisdicional, a não ser em outras hipóteses, mas dentro da regra da regularidade não pode. Certo? E por fim, interesse de agir. E antes, pessoal, de eu falar propriamente da capacidade, eu não trouxe um slide específico aqui para falar sobre teorias da ação. Mas é importante que eu fale, dentro dessa parte referente ao interesse de agir, eu fale um pouquinho sobre a questão da legitimidade e do interesse processual que geram ali a carência da ação. Qual que é a importância aqui, pessoal? Vejam, lá no CPC de 73, nós tínhamos expressamente previstas as condições da ação. Qual que era a ideia? O juiz recebe o processo, ele vai avaliar in assertiones, né, em asserção, nessa fase preliminar e inicial do processo, se, pelos elementos que foram trazidos nos autos, há condições da ação. Se a parte é legítima, se a parte tem interesse processual em discutir aquela demanda. Se ela não tivesse, o que o juiz faz? Extinguir o processo
extinguiam processos sem resolução do mérito, dizendo assim, ó, você pretende algo que você não tem interesse, você pretende algo que você não é legítimo, você está querendo comprar a briga do seu vizinho, você não pode, se você quer, entre você, peça para o seu vizinho entrar com a ação, é ele que tem o legítimo interesse em relação a essa ação, não você. Perfeito. Mas vamos supor que o juiz fica em dúvida, que o juiz não tem a plena convicção de que a parte ela tem ou não tem interesse. E o que o juiz faz? Ele diz assim, vamos desenvolver o procedimento. Com o desenvolvimento do procedimento e com a produção das provas, o juiz tem melhores condições para aferir se a parte é legítima ou se a parte não é legítima. E daí no final ele dava a sentença dizendo assim, olha, realmente, eu até tinha uma certa dúvida em relação a isso, mas a partir da produção probatória que fora feita, não há legitimidade, não tem interesse processual. Essa era a sistemática no CPC de 73. Agora, pessoal, no novo CPC, nós não temos mais a referência a essas condições de ação, nós não temos mais a referência a essa possibilidade de decisão por carência da ação. Aí fica o questionamento. Professor, nós continuamos a utilizar a teoria eclética, que era lá do CPC de 73, nós continuamos a utilizar a teoria da asserção, que é defendida lá no STJ? Minha opinião, sim, continuamos a utilizar. Há quem diga que não. O professor Fred Didier, por exemplo, diz o seguinte, agora nós adotamos a teoria abstrata. O interesse processual, a legitimidade constitui meramente pressupostos processuais, isso não interessa e lá ao final o juiz vai julgar a demanda. Pessoal, cuidado, a FGV ainda não se posicionou explicitamente sobre isso, mas o entendimento que eu acredito que você deve seguir para a tua prova, claro, nós não podemos dar segurança a você em relação a isso, mas o entendimento que você deve levar para a sua prova é o seguinte, que a teoria eclética continua sendo aplicada, não obstante o novo CPC não fale em condições de ação, não obstante o novo CPC não fale em carência da ação, continua sendo aplicada. Ah, professor, e a teoria da asserção, que permite ao juiz avaliar in assertionis, quando a ação é proposta, essas condições continua pendente? Beleza, pessoal, já tem manifestação do STJ a partir da vigência do novo CPC, dando pela aplicabilidade desta teoria. Bacana, pessoal? Então, retorna na tela, deem uma olhada aqui. Nós temos aí os pressupostos de existência e os pressupostos de validade do processo. Legal? Vejam, pessoal. Bacana? É isso que eu quero que vocês saibam. Agora vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar uma olhada, né? Nós vamos dar uma olhada aqui com um pouco mais de atenção para a capacidade processual. Vejam, a capacidade processual lato sensu, por assim dizer, nós temos algumas outras classificações, mas a capacidade processual ela vai se distinguir em três: capacidade para ser parte, capacidade para estar em juízo e a capacidade postulatória, certo? Capacidade para ser parte se confunde lá com o aspecto civil. Trouxe um slide, vejam só. A capacidade para ser parte, ela se confunde com a capacidade civil que você estuda lá no direito civil. A pessoa tem personalidade civil, ela nasceu com vida, ela é capaz de ser parte. Ela poderá ser autora, poderá ser réu no processo, sem sombra de dúvidas. Ah, professor, precisa de representante. Calma aí, já damos esse passo, mas ela pode estar no processo. Antes mesmo, você já sabe disso, e eu não vou entrar nessa discussão porque o professor Paulo Souza sabe muito mais do que eu nesse aspecto, mas você sabe muito bem que há a possibilidade, inclusive, de defesa de interesse do nascituro, pela mãe. Tudo bem. Mas veja, a ideia é o seguinte, capacidade civil com a personalidade civil. A personalidade você discute lá com o professor Paulo Souza. E aqui é o seguinte, pessoal, no plano, né, é o plano material da capacidade que você encontra a disciplina lá no Código Civil. E agora é o seguinte, vamos dar um passinho? Olha só. Capacidade para estar em juízo. Capacidade para estar em juízo já é um passozinho a mais. Ou seja, para que você possa estar... Qualquer pessoa que tenha personalidade civil pode estar no processo. Mas para que eu possa estar sozinho no processo, eu preciso do quê? Eu preciso de ter capacidade para estar em juízo. Eu preciso ter essa legitimação processual. E para que eu tenha isso, o que diz a legislação? Eu tenho que ter plena capacidade civil. Se você é maior de idade, se você é plenamente capaz para os atos da vida civil, você pode sim estar em juízo, você pode ser demandado como autor ou como réu.
Ok, pessoal? Bacana, importantíssimo que você saiba disso. Agora é o seguinte, quem não tem capacidade para estar em juízo faz o quê? Não pode ir ao Poder Judiciário? Claro que não. Nós temos uma série de meios, uma série de formas de integrar essa capacidade de estar em juízo. Olha só, o incapaz sem representantes, ou se os representantes colidirem com o interesse desse incapaz, ele vai buscar o quê? Um curador especial. Esse curador especial irá representá-lo. Esse curador especial irá assisti-lo. Bacana, pessoal? Legal? Ótimo. Vejam cá. O réu revel, sem advogado constituído no processo, também terá a designação de um curador, certo? Se o camarada ele está preso, ele foi citado, só que ele não se manifestou. E além disso, pessoal, né? E além disso, ele não tem advogado constituído nos autos, o que nós temos? A nomeação de um curador especial. E por fim, o réu, agora revel, não está preso. Só que foi citado por edital ou foi citado por hora certa e o camarada também não tem advogado, nós vamos integrar essa capacidade de estar em juízo por intermédio da nomeação de um curador. Certo? Perfeito, pessoal? Show de bola? Ah, professor, e como que fica a situação da criança e do adolescente? Representante legal. Assistente legal, ou seus pais, ou seus responsáveis legais, certo? Colidiu os interesses, curador. Bacana? Show de bola? Perfeito, pessoal. Ótimo. Veja, falei da capacidade de ser parte, personalidade civil. Falei da capacidade de estar em juízo, é a possibilidade de você estar no processo. Só que, basta só isso? Não. Nós temos a necessidade também de configurar a chamada capacidade processual postulatória. É importante isso para a sua prova? É importante para você, advogado, conhecer capacidade postulatória? Evidentemente que sim, porque a capacidade postulatória se refere à prerrogativa de praticar atos processuais válidos dentro do processo. E essa prerrogativa é conferida ao advogado. Certo, pessoal? Legal? Professor, tem exceção? Tem um monte. Nós sabemos que tem exceção, mas não interessa. Ah, quando for uma ação lá pelo Juizado Especial Cível, e já aproveitando aqui, vem na tela, Juizado Especial Cível pode ingressar com ação sem advogado em todos os processos? Não, até 20 salários mínimos. Lembra, lá no juizado tem o limite dos 60, mas até os 20 salários mínimos nós temos possibilidade de que você entre no Poder Judiciário local, no juizado, sem advogado. E cuidado, pessoal. Muito importante aqui, nessa situação. Outra hipótese, nas demais, valor acima, tem que contratar advogado. E cuidado, lá na Justiça Trabalhista, e os postulantes também exerce, certo? Mas a regra no direito processual civil é que essa capacidade postulatória se dê por intermédio de um advogado. Bacana, pessoal? Show de bola? Legal. Vem cá. Seguinte, no caso de incapacidade postulatória e irregularidade processual, ou seja, a parte entrou sem advogado, o que o juiz faz? Suspende o processo. Suspende o processo e dá prazo para o camarada regularizar. Lembra, o juiz pode dizer o seguinte, ó, não está presente um dos requisitos da petição inicial, portanto extingue o processo? Não, por quê? Porque nós temos a vedação à decisão surpresa, porque nós não podemos que o juiz decida algo sem dar a oportunidade da parte, quando aquilo gerar um prejuízo para ela, de se manifestar. Por isso o juiz tem que fazer o quê? Ele tem que dizer o seguinte, congela esse processo, suspende, congela esse processo. Autor, vai arrumar um negócio? Te dou 10 dias, te dou 15 dias para você emendar. Não vai? Então agora eu extingo sem resolução do mérito. Legal? Vem comigo. Seguinte, pessoal, como que fica a questão da representação processual nas instâncias ordinária e lá na instância recursal? Tem que cuidar, tá? Ó, se o autor não tiver capacidade processual, nós temos a extinção sem julgamento, já falei. Se for o réu, ele é revel. Ou seja, é uma forma dele dizer assim, não tenho interesse em promover a minha defesa, certo? Ah, ele foi citado, se manifestou? Não, não se manifestou, portanto, revel. Ok? Bacana. E o terceiro? Ah, professor, quem seria esse terceiro? O amicus curiae, do qual a gente vai falar mais adiante. O
Por exemplo, uma hipótese de chamamento ao processo, ou litis denunciado, a denunciação da lide, enfim, o assistente. Se o assistente entrar no processo sem advogado, o juiz faz o quê? Suspende o processo e intima ele para emendar, para regularizar essa representação. Não regularizou, o juiz pega o quê? Tira ele do processo, exclui, certo? Perfeito? Atenção aqui, pessoal, né? Atenção aqui em relação ao terceiro. Isso para a primeira instância, lá para a instância originária, na primeira trâmite desse processo. Na fase recursal é mais fácil ainda, né? Na fase recursal, vejam só, pessoal, o que nós temos, né? Se o recorrente não corrigir o vício, o processo não é conhecido, o recurso não é conhecido. Se o recorrido contra quem se recorre, ele não corrigir o vício, nós temos a retirada das contrarrazões dos autos. Bacana? Tranquilo, né? Bem fácil, não é preciso se preocupar, se preocupar com muito mais coisa a respeito da capacidade processual, mas é importante que você saiba sim. Legal, pessoal? Bacana? Show de bola!